Temperatura alta em Brasília. O vazamento da delação premiada do ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, gerou um mal-estar tremendo entre o Ministério Público Federal e o Supremo Tribunal Federal. Não é a primeira vez que uma delação premiada da Operação Lava Jato vaza. O problema é que dessa vez o conteúdo que vazou teria uma citação a um ministro do Supremo. Pois bem, ontem a delação de Léo Pinheiro tinha sido suspensa. Nós dissemos isso aqui na edição das 6. Mas hoje o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, convocou a imprensa e avisou que as negociações com o ex-presidente Léo Pinheiro da OAS foram encerradas de vez. Marcelo Cosme tem os detalhes dessa história que está movimentando o judiciário em Brasília. Oi, Marcelo, um assunto complicado. Queria que você te explicasse aí, traduzisse exatamente o que está acontecendo. Oi, Helene, boa noite. Vamos lá então. O que aconteceu? No fim de semana, a revista Veja trouxe essa informação de que Léo Pinheiro, executivo da OAS, ex-executivo, teria citado o ministro Dias Toffoli em sua delação, que estava sendo negociada com a Procuradoria-Geral da República. Conversando com alguns procuradores agora há pouco, eles já disseram que quando souberam dessa reportagem da revista Veja, imediatamente na sexta-feira, eles já abortaram a negociação com a OAS, que vinha depois de 6 meses, dizendo que não queriam mais fazer nenhum tipo de delação, porque esse vazamento era inverídico. Hoje à tarde, no início da tarde, o ministro Gilmar Mendes, que é do Supremo Tribunal Federal, deu uma declaração à imprensa antes das turmas, que são aquelas reuniões com ministros em menor número, que eles julgam alguns processos que não precisam ir para o plenário. O que ele disse? Que isso é um abuso de autoridade, esse vazamento. Ele disse que os procuradores, os investigadores têm que ter mais modéstia. Ele foi muito duro, muito incisivo em criticar este vazamento, atribuindo aí a um crime, porque ele disse que durante o processo de delação, quando se estipula uma negociação, uma das cláusulas é o sigilo, e que se essa cláusula for violada, isso é um crime. E criticou fortemente, sim, o Ministério Público Federal, disse que não se pode estar acima de tudo, criticou os investigadores e fez essa fala que acabou repercutindo também aqui no Conselho Nacional do Ministério Público, onde nós estamos. Vamos ouvir primeiro a fala do ministro Gilmar Mendes, por favor. Entendo que seja o caso de suspender a delação ou prejudicar quem esteja disposto a contribuir à justiça. Acho que a investigação tem que ser em relação logo aos investigadores, né? Quer dizer, porque esses vazamentos têm sido muito comuns, é uma prática bastante constante. Acho que é um caso típico de abuso de autoridade, isso precisa ser examinado com toda cautela. Você não combate crime cometendo crime. Esse é o livre, se vocês quiserem. Né? Quer dizer, ninguém pode se entusiasmar, se achar, né, o ó do Borogodó, né, porque vocês dão atenção a eles, etc. Cada um vai ter o seu tamanho no final da história. Né? Então, um pouco mais de modéstia, né? Calce a sandália da humildade, né? O país é muito maior do que essas figuras eventuais, né? E cada qual assume a sua responsabilidade. Bom, vamos traduzir o que o ministro fala ali. Ele disse assim: esse é o lead, se vocês quiserem. Na nossa linguagem jornalística, lead quer dizer o que? A notícia, né? O fato mais importante. Então ele quer dizer, ó, se vocês quiserem, a informação mais importante é essa. Ninguém está acima do bem e do mal, ninguém é melhor do que ninguém, é preciso seguir o que diz a lei. Aí o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, participava essa tarde de uma reunião de julgamento do Conselho Nacional do Ministério Público. E não foi uma convocação à imprensa. Na verdade, ele falou durante a sessão, depois de uma votação ali, a posição dele. Ele disse claramente várias vezes que não existe no Ministério Público Federal aqui em Brasília, ou sequer lá em Curitiba, nenhum anexo, que é como eles chamam cada uma das informações que eles dividem, né, durante uma delação premiada, sobre qualquer ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele não cita a revista Veja, ele não fala em ministro Dias Toffoli, Gilmar Mendes, não fala em Léo Pinheiro nem a OAS. Mas ele diz de uma maneira muito educada que não é preciso se criar uma crise entre poderes e instituições. Diz que essa informação não é verdadeira. Nunca se falou em Dias Toffoli ou qualquer outro ministro nessas negociações, que elas foram interrompidas depois de 6 meses e que se houve aí a venda de uma informação equivocada para a revista e ela publicou, esse é um problema deles. E diz que isso também não pode servir como pressão para que o Ministério Público Federal faça a delação com a empresa. Ele classificou isso de estelionato delacional, que seria o quê? Uma forma de estelionato para a delação premiada. Mas foi muito sutil, não citou nenhum nome e disse então que essa informação não
não é verdadeira, que o Ministério Público Federal não tem partido, não tem cor, não tem causa. O que o Ministério Público Federal tem é a missão de investigar e que vai continuar investigando. Sabe que algumas vezes se incomodam algumas pessoas ou alguns órgãos por causa da independência do Ministério Público Federal, mas ele disse que pau que bate em Chico, bate em Francisco, qualquer pessoa tem que ser investigada e que ninguém vai escapar do Ministério Público Federal. Vamos ouvir então a fala desta vez do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, respondendo essa informação de que Léo Pinheiro teria citado Dias Toffoli na delação premiada e o procurador nega. Por favor. Reafirmo que não houve nas negociações, pretensas negociações de colaboração desta empreiteira, nenhuma referência, nenhum anexo, nenhum fato enviado ao Ministério Público que envolvesse essa outra autoridade judiciária. Na minha humilde opinião, trata-se de um quase estelionato delacional, em que inventa-se um fato, divulga-se o fato para que haja pressão ao órgão do Ministério Público para aceitar desta ou daquela maneira eventual acordo de colaboração. Em razão disso, eu não vejo como partirmos do pressuposto, porque o fato não é verídico, de uma presunção de delinquência dos agentes públicos, simplesmente porque o fato não existiu. O fato não existe. Bom, a nossa produção já entrou em contato com a revista Veja, porque essa informação foi publicada na revista Veja. E o procurador Rodrigo Janot diz que essa informação não existe. Então, nós estamos aguardando uma resposta da revista Veja. O fato é que as negociações sobre a delação premiada de Léo Pinheiro estão encerradas, segundo o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot.